Bom dia para quem é de dia e boa noite para quem é de noite. Eu sou João Batista, engenheiro eletricista, com formação em eletrônica e informática. Eu sou também pesquisador ufológico, pesquisador bíblico e pesquisador de deidades. Este programa é apresentado às segundas-feiras na Crom TV, às 18 horas. Eu gostaria que os senhores apertassem aquele breguetinho lá do gostei e também o sininho para se inscrever, para que com isto outras pessoas também possam ter acesso aos nossos programas. Bom, o tema de hoje é anjos. Eu vou dar continuidade ao tema iniciado no programa anterior, sendo hoje, então, a segunda parte de anjos. Boa parte do meu programa de hoje vai ser baseado na pesquisa bíblica que eu faço. Portanto, em alguns instantes eu vou ler o que eu mesmo escrevi na minha pesquisa. Então, vamos iniciar. Todos respondem a Deus, incluindo os anjos bons e os anjos não bons. A Deus tudo pertence. Deus, sendo o Senhor de tudo, é Senhor também dos bons e dos não bons. Aqui viria uma pergunta, então, por que existem anjos não bons? Nós vamos ver um pouco mais à frente o que significa isto. Bom, inicialmente eu vou comentar a respeito de um anjo que protegeu a Judite. Holofernes com seu exército estavam cercando os israelitas e eles estavam já em extremo desfalecidos, né? Bom, então nós temos que em Judite 13:19 diz: E tirando do saco a cabeça de Holofernes, mostrou-lhe, dizendo: Eis aqui a cabeça de Holofernes, general dos exércitos assírios. E eis aqui o seu pavilhão, debaixo do qual ele estava deitado, bêbado, onde o Senhor, nosso Deus, o degolou pela mão de uma mulher. E aqui vem o detalhe: vive o mesmo Senhor, porque o seu anjo me guardou, tanto ao sair desta cidade, como ao demorar-me lá, e como ao voltar para aqui. E não permitiu o Senhor que eu, a sua serva, fosse manchada, mas ele me fez voltar a vós sem nenhuma mácula de pecado, cheia de alegria por sua vitória, pela minha salvação e pelo vosso livramento. Então, aqui, Judite declara aos israelitas que vive o mesmo Senhor, porque o seu anjo me guardou, tanto ao sair desta cidade, como ao demorar-me lá, e como ao voltar para aqui. Então, neste caso, Deus enviou um anjo para proteger a Judite, para que ela não fosse molestada. Bom, vamos ver agora um item em que o Senhor utiliza de um espírito maligno. Nós temos que, em Esaú, o espírito maligno enviado pelo Senhor se apoderou de Esaú. Esaú atirou a sua lança para matar a Davi por 2 vezes, e Davi se esquivou. Esaú temeu a Davi, porque o Senhor era com Davi. Bom, nesse caso, então, temos aqui, eu vou ler apenas um pequeno trecho, porque todo o conjunto é muito grande. Nós vamos ver o seguinte: ora, no dia seguinte, o espírito mau de Deus, olhem bem, o espírito mau de Deus tomou conta de Esaú, de modo que ele teve um acesso de fúria na sua casa. Na Bíblia 1, este trecho que eu li é da Bíblia 2. Na Bíblia 1 está escrito de maneira um pouco diferente, que seria: o espírito maligno mandado por Deus se apoderou de Esaú e profetizava no meio da sua casa. Bom, nós temos também em Samuel 16:14, dizendo sobre o Espírito do Senhor se retirou de Saul
e passou a atormentá-lo um espírito maligno. Então o espírito do Senhor se retirou de Saul. E está escrito então em 1 Samuel: o espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava-o um espírito maligno que o Senhor lhe enviou. Olhem bem, quem enviou o espírito maligno foi o Senhor. Portanto, o espírito maligno responde ao Senhor. Esse texto que eu li é da Bíblia 1. Agora eu vou ler o mesmo texto, 16, 1 Samuel 16:14, na Bíblia 2, e fala com um texto um pouco diferente. O Espírito do Senhor se tinha retirado de Saul e cada vez mais frequentemente o assaltava um mau espírito da parte do Senhor. E aqui nós temos novamente, então, confirmando que o mau espírito que assolava ou assaltava a Saul era da parte do Senhor. Aqui nós temos um comentário na Bíblia 2, a respeito de 1 Samuel 16:14, em que diz: o espírito mau, assim como tudo que era estranho e inexplicável, era atribuído a Deus. Os acessos de depressão e melancolia e a mania de perseguição do rei eram tomados como provenientes de um mau espírito mandado por Deus. Bom, então nós temos aqui uma das partes que eu comentei, que todos respondiam a Deus, quanto os bons quanto os maus espíritos, tanto os bons quanto os não bons anjos. Bom, agora em um outro texto da Bíblia, diz que Deus utilizou a Satanás para provar Jó. Olhem bem, Deus se utilizou de Satanás para provar a Jó. Isso significa que também Satanás responde a Deus. Nós vamos continuar. Diz então nesse texto, ainda não lendo o texto em si, mas um comentário, que seria: certo dia os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, e entre eles Satanás. Satanás também é filho de Deus. E Deus lhe questionou sobre Jó. Ou seja, Deus questionou a Satanás a respeito de Jó. E Satanás lhe respondeu que Jó era bom porque Deus o abençoava. E se Deus o desamparasse, Jó iria amaldiçoar a Deus. Bom, então agora vamos ler o trecho bíblico, como está escrito, que seria então do seguinte: Jó, de 6 a 11. Bom, certa vez foram os filhos de Deus apresentar-se ao Senhor. Entre eles veio também Satanás. O Senhor então disse a Satanás: de onde vens? E ele respondeu: dei umas voltas pela terra, andando a esmo, respondeu ele. E o Senhor disse: reparaste tu no meu servo Jó? Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e reto. Teme a Deus e se afasta do mal. E Satanás respondeu ao Senhor: mas será por nada que Jó teme a Deus? Porventura não levantaste um muro de proteção ao redor dele, de sua casa e de todos os seus bens? Abençoastes os seus empreendimentos e seus rebanhos cobrem toda a região. Mas estende a mão e toca em todos os seus bens, e eu te garanto que te lançará maldições em rosto. Essa então foi a resposta que Satanás deu a Deus. Bom, aqui há um comentário em Jó 1:6, na Bíblia 2, que diz o seguinte: Satanás não é um demônio da concepção cristã, mas um mero personagem funcional desta narrativa. Bom, Deus então disse a Satanás que tudo que Jó possuía estava nas mãos dele.
só não permitiu que fizesse algo contra Jó. Lendo então Jó 1:12. Então o Senhor disse a Satanás: Pois bem, tudo o que ele possui, eu o deixo em teu poder, mas não estenderás a mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. E aqui diz então, em Jó 1:6-8, em comentários da Bíblia 2, Deus utilizou a Satanás para provar a Jó. Foi Deus quem provocou a conversa com Satanás. Olhem bem, Deus utilizou a Satanás, provocando-o para que ele fosse provar a Jó, pois Deus queria provar a Jó. Deus diz que dizem que Deus sabe tudo, tudo sabe, tudo pertence a ele. Mas por que Deus quis provar a Jó? Será que Deus já não sabia da convicção de Jó? Com certeza sabia. Mas talvez isto foi apenas para nos dar uma lição. Ok? Bom, vamos continuar agora com um outro tema dentro destes anjos. Nós vimos que anjos protegem as pessoas quando são enviados por Deus e que anjos atormentam pessoas quando são enviados por Deus. Bom, vamos agora ver sobre o sustento dos anjos. O que eles comem, o que eles bebem. Nós temos uma passagem que fala sobre isto e diz: os anjos sustentam-se de um manjar invisível e de uma bebida que não pode ser vista pelos homens. Isso está em Tobias 12, de 17-19, nas Bíblias 1 e 2. O fato de eu comentar estas duas Bíblias é que existem ligeiras transcrições ou traduções entre estas Bíblias, assim como entre estas duas Bíblias e todas ou quase todas as demais. Elas nunca falam exatamente o mesmo texto. Muitas vezes estas Bíblias utilizam termos diferentes para dizer a mesma coisa. E em muitos casos usam termos diferentes para dizer coisas diferentes no mesmo parágrafo, no mesmo versículo. Mas vamos então a Tobias 12, 17 e 18. E o anjo lhes disse: a paz seja convosco, não temais. Porque quando eu estava convosco, eu estava por vontade de Deus. Bendizei-o e cantai-lhe louvores. A vós parecia-vos que eu comia e bebia convosco, mas eu sustento-me de um manjar invisível e de uma bebida que não pode ser vista dos homens. Vamos ver agora o mesmo texto na Bíblia 2. Mas ele prosseguiu: não temais, a paz esteja convosco. Bendizei a Deus por todos os séculos. Quando estava convosco, não era por benevolência minha que vos assistia, mas pela vontade de Deus. Bendizei-o todos os dias e cantai seus louvores. Vós me víeis comer, embora eu nada comesse. Era só aparência o que víeis. Vamos então conversar um pouco a respeito desses dois versículos de Tobias. Aqui diz o seguinte, logo no início: a paz seja convosco, não temais. Este termo, não temais, é muito utilizado quando um anjo do Senhor ou outros enviados do Senhor conversam com os homens, ou quando o próprio Senhor na Bíblia conversa com os homens. O termo não temais. Por que eu comentei isto? Talvez se alguém for abordado por um anjo. Bom, um anjo enviado por Deus, talvez escute este texto, este termo, não temas.
ou não temais. Continuando então um pouco mais a análise sobre este texto, porque quando eu estava convosco, eu estava por vontade de Deus. Olhe bem, o anjo não estava ali porque ele queria, ele estava ali por vontade de Deus, porque ele foi enviado por Deus. E diz o seguinte: bendizei-o, ou seja, bendizei a Deus e cantai-lhes louvores. Na Bíblia 2, nós temos também a mesma tradução, com palavras ligeiramente diferentes, que dizem: quando eu estava convosco, não era por benevolência minha que vos assistia, mas pela vontade de Deus. Dizei-o todos os dias e cantai seus louvores. Então, novamente, na Bíblia 2, a tradução também confirma que este anjo foi enviado por Deus. Eu li esses pequenos trechos apenas para fazer esse simples comentário. Tudo e todos respondem a Deus. Eu estou me simplificando aqui aos anjos. Tanto os anjos bons quanto os anjos não bons, os anjos espíritos bons como os espíritos malignos, todos respondem a Deus. E nesses casos em que nós vimos, os anjos bons são enviados por Deus para proteger pessoas, homens ou mulheres, e também os anjos não bons, os espíritos malignos, também são enviados por Deus para assolar os homens. Como nós vimos aqui, no caso de Judite para ser protegida, no caso de Esaú, para ser atormentado. No caso de Jó, para ser também testado por Deus, para ser provado por Deus. E também, quando nós vimos aqui, em Tobias, quando um anjo que estava com Tobias comia e bebia, só que ele disse: eu me sustento de um manjar invisível, de uma bebida. E disse também: eu estou aqui por vontade de Deus. Ou, no texto bíblico, eu estava por vontade de Deus. Bom, com isso eu encerro minha palestra de hoje. E caso os senhores tenham alguma dúvida, e inclusive comentários, eu agradeceria muito que nos comentários da palestra colocassem isso, ou a dúvida, ou acrescentassem pontos que eu não toquei aqui, em que um anjo protege pessoas, em que um anjo persegue pessoas. Bom, com isto eu me despeço, lembrando mais uma vez que este programa é apresentado na Crom TV, às segundas-feiras, às 18 horas. E mais uma vez eu peço, marquem aquele breguetinho do gostei e aquele sininho de se inscreverem, porque com isso mais pessoas receberão o nosso conteúdo. Que Deus abençoe a todos e a todas. Namastê.